Seja bem-vindo ao canal O Investidor Cético. Neste vídeo, vamos falar sobre os famosos robôs de investimentos, robôs de trading ou outras formas aí como essas ferramentas tecnológicas que existem para nos ajudar nas operações financeiras são chamadas. Então a gente se vê em instantes logo depois da vinheta. O tema deste vídeo, chamados robôs de investimentos, é um dos temas em que eu tenho mais interesse, inclusive interesse pessoal. Isso porque eu, na minha história como investidor, como trader, como profissional de mercado financeiro, eu muito rapidamente cheguei à conclusão de que eu sou até que um estrategista razoável de investimentos e de trade, mas eu sou péssimo na hora da execução, entre outros motivos, por conta de fatores de natureza emocional, medos, hesitações e outras coisas do gênero aí que acabam atrapalhando o processo de decisão. Então, há muito tempo que eu estudo essa questão da automatização de operações. Mais que isso, eu acompanho a evolução do mercado financeiro como um todo e do mercado financeiro brasileiro em particular. Porque hoje, para quem tem o desejo de operar no mercado financeiro de uma forma automatizada ou robotizada, eu posso dizer que o mercado é um sonho perto do que era antes, e em particular o mercado brasileiro. Quando eu comecei a me interessar por isso, praticamente não tinha nada, não tinha meios técnicos de fazer isso, as corretoras não tinham suporte, as ferramentas não tinham suporte, era um deserto para quem queria operar de forma automatizada. Mas hoje eu arrisco dizer que a gente não sofre da falta de opções, a gente não sofre da falta de ferramentas. Mas enfim, vamos lá, vamos explicar um pouco essa questão, o que são os robôs de investimento, mais importante, o que eles não são, porque é comum as pessoas fazerem algumas confusões aí quando se fala de robôs. Robô de investimento é uma coisa que acaba tendo um apelo muito grande, inclusive um apelo comercial. A gente vê aí na internet anúncios, né, e conteúdos falando assim sobre robôs e ferramentas quase mágicas que prometem trazer retornos espantosos enquanto a pessoa está ali descansando, fazendo alguma outra coisa. Então, tem algumas coisas que os robôs conseguem fazer e ajudar muito, tem outras que eles ainda não são capazes de fazer, pelo contrário, dependendo do que, como a gente programa esses robôs, eles podem até acabar atuando contra nós. Mas vamos lá, tá? Então, aquilo que a gente chama de robô, na verdade, é também conhecido como trading algorítmico, né? Em inglês o algorithmic trading, ou mais comumente ainda, o algo trading. Então, quando você ouve a palavra algo no contexto de finanças, de investimentos, de trading, normalmente se está falando de uma ferramenta algorítmica. Aqui no Brasil a gente fala bastante robô de investimento, robô de trade. É meio controverso se a gente poderia usar robô para se referir a esse tipo de ferramenta, porque essas ferramentas são softwares, na verdade, são programas de computador. Muitas vezes esses programas são feitos dentro de uma plataforma já existente, então tem plataformas especializadas aí que já oferecem aí conexão com as corretoras, etc. Tem algumas pessoas que desenvolvem essas ferramentas em linguagens de programação comuns, aí conhecidas, e que conectam esses programas nas corretoras por meio de APIs, mas é importante ressaltar que são programas, são softwares, né? E quando a gente fala robô, robótica, robotização, normalmente a gente presume uma coisa que está interagindo com o mundo real, tá? Que não é o caso aqui. Nós estamos falando de um programa de computador que ele está automatizando algo que não acontece no mundo físico. Mas enfim, isso é um mero detalhe, tá? O ponto é que aqui no Brasil a gente fala bastante robôs de investimento. Quando se fala robô nesse contexto, já se está falando então das operações algorítmicas e trading algorítmico. E aí é interessante a gente definir ou lembrar o que é um algoritmo. Por que vem esse nome? Um algoritmo é uma sequência de regras. Então usa-se muito algoritmo em matemática, né, para falar
sobre a sequência de operações que a gente faz, né, numa equação, por exemplo, em algum cálculo um pouco mais complexo, mas de uma forma geral a gente pode dizer que um algoritmo é um conjunto de regras. Um exemplo mais comum é a velha e boa receita de bolo, tá? Então, se eu coloco ali uma lista dizendo, olha, pegue 3 ovos, 1 quilo de farinha, um pacote de açúcar, etc e tal, misture tudo, eu estou dando aquelas regras bem definidas, aquilo é um algoritmo. Então, o tal robô, ele é um executor de regras. Então, ele vai seguir regras que são programadas nele e ele vai executar essas regras. E aí que tem uma coisa importante. Dentro do mundinho das operações automatizadas, tem vários nomes, tem vários conceitos que as pessoas às vezes acabam usando de forma meio intercambiável e é bom a gente fazer algumas separações. Então, por exemplo, tem uma expressão aí bastante conhecida que é o trading system, o sistema de trading ou o sistema de negociação. A gente pode dizer que o trading algorítmico ou o robô, ele é um subgrupo dentro dessa coisa chamada trading system, ou mesmo a gente pode dizer que as duas coisas nem têm tanta relação. Mas o trading system está associado à estratégia. Então nós vamos criar regras para a estratégia. Então eu posso definir uma regra do tipo comprar quando a média cruza com o preço, ou quando determinado indicador faz determinada coisa, ou quando um indicador fundamentalista está acima ou abaixo de determinado nível. Então, o sistema de trading, o sistema de negociação, ele está muito associado à estratégia, enquanto o robô ele está muito mais associado à execução da estratégia, então a compra e a venda dos ativos financeiros mesmo, e não necessariamente um trading system terá um robô associado a ele, e o contrário também é verdadeiro. Não necessariamente um robô será vinculado a uma estratégia automatizada. E aqui é interessante, então, a gente falar um pouco sobre a origem desses algoritmos, né, do trading algorítmico, que ele vem do mundo mais institucional, né, vem do mundo assim, dos grandes investidores, das tesourarias de banco, das gestoras de investimento muito grandes, que trabalham com posições enormes, naqueles fundos multibilionários, e que eles têm um problema grande na hora que eles vão comprar ou vender alguma coisa no mercado, porque quando eles fazem isso, eles não fazem isso em quantidade pequena. É o proverbial, né, e metafórico elefante pulando dentro da piscina. Então, quando um fundo de investimento muito grande, ou uma tesouraria muito grande, resolve vender a posição em determinada ação, eles não vão lá e vendem tudo de uma vez. Eles não fazem um stop loss ali, né? E vende toda a posição de uma vez, porque isso impacta o mercado, isso causa flutuações de preço, que às vezes são negativas para quem está comprando ou vendendo, para aquela própria pessoa. Como se diz no jargão, né? Isso agride o mercado. Então, os algoritmos de execução, eles surgiram inicialmente para fatiar, para dividir essas grandes ordens desses grandes investidores de forma a não causar um grande impacto no mercado. Então imagine, hipoteticamente, um fundo de investimento tem aí uma grande quantidade de uma ação qualquer, ele quer vender essa ação, então ao invés de ele jogar tudo de uma vez no mercado, ele faz aí uma programação, um robozinho, aí no caso, que fala, ó, vai lá, a cada 10 minutos vende um pouquinho, 5 minutos, ou então faça isso de forma aleatória. E esses robôs, esses programas foram evoluindo ao longo do tempo. Tá? Mas o objetivo inicial deles, quando eles surgiram, era para colocar ordens de uma forma mais tranquila no mercado, sem causar grande impacto no mercado. Então veja que a decisão, o processo de decisão da estratégia pode não ter nada de robotizado. Às vezes um analista, um gestor daquele fundo pode ter feito uma análise totalmente subjetiva, totalmente discricionária, que não teve nada de automatizado, nada de quantitativo, mas ele tomou aquela decisão, vou vender tal ação, mas a execução está sendo automatizada, sistemática, algorítmica. Então, quando a gente tem um robô operando, isso não significa que a estratégia é uma estratégia igualmente robotizada, sistematizada. E o oposto disso também é verdadeiro. Nós podemos ter sistemas de negociação, trading systems, estratégias muito bem
fechadas de natureza quantitativa, mas que não necessariamente são operadas por um robô. Eu posso fazer um trading system e operar manualmente, se aquilo for viável para mim, se não for uma coisa que envolva aí uma grande frequência de operação. Então vejam que estratégia e execução não necessariamente estão juntos. E digo mais, execução automática de ordens no mercado financeiro é uma coisa fácil, contanto que você tenha as ferramentas. Quando a gente fala dos robôs, dos sistemas, dos algoritmos, às vezes parece uma coisa super sofisticada, parece uma coisa realmente de outro mundo, as pessoas se impressionam com isso, mas eu digo para você que na maioria das plataformas que tem por aí, principalmente as plataformas comerciais, qualquer pessoa que tenha, vamos dizer assim, habilidades rudimentares de programação é capaz de programar um robô. A execução da operação, ela é a parte simples. A parte complicada é a estratégia. Desenvolver uma estratégia consistente, uma estratégia que seja particularmente assim, vencedora no longo prazo, essa parte é difícil. Então, por isso que quando você vê aí alguém oferecendo um robô de investimento, saiba que nem sempre isso tem tanta sofisticação. O robô em si, que é voltado para a execução, ele pode ser apenas um disparador de ordens, né, de comprar, vender alguma coisa que vai fazer isso segundo regras. A questão são as regras que estão por trás deles. Então tem muito robô por aí que está baseado em regras furadas e que se as pessoas usarem, operarem aqueles robôs, usarem nas suas operações, nos seus investimentos, vão perder dinheiro. Porque aquele robô ele está executando perfeitamente aquilo que foi programado para ele. Mas essa programação é baseada em algo que não para em pé, que não foi devidamente testado, que não mostrou consistência nos ganhos. Então tenha em mente isso, essa diferença entre o robô, né, o algo trading, então de novo reforçando, quando se fala do algo algorítmico, normalmente está se falando da execução, e o trading system, sistema de negociação voltado para a estratégia. Muitas vezes a gente vai encontrar as duas coisas juntas. Às vezes você vê aí um robô, algum tipo de serviço que conjuga a estratégia com a execução. Mas, de novo, eu insisto, não necessariamente essas coisas estarão presentes simultaneamente. E quais são as vantagens da operação com robôs? Então, temos algumas vantagens assim que são até bastante óbvias. Uma delas é velocidade. O robô ele processa o sinal ali no momento que ele é recebido muito mais rápido do que um operador humano, um trader humano, às vezes ali num computador digitando números, digitando boleta, digitando ordem de compra, de venda. Então o robô faz isso de forma muito mais rápida. Isso é particularmente importante para quem opera com muita frequência, faz muitas ordens. Outra grande vantagem é a precisão. Então, existe, né, a famosa piada comum no mercado financeiro do dedo gordo, né? Então, aquele sujeito que supostamente tem o dedo gordo e ele vai apertar alguma coisa no teclado, ele aperta outras teclas. Então, ele vai digitar 10, ele digita 10 mil e vende ou compra um monte de coisa acidentalmente, digita errado, aperta para comprar quando é para vender, e o robô não faz isso, né? Ele vai seguir rigorosamente aquilo que ele foi programado. E outra grande vantagem é o baixo custo. Diferentemente de um trader humano na mesa de operação de uma instituição financeira, o robô ou o algoritmo, ele não faz greve, ele não fica cansado, ele não sai para almoçar, ele não pede aumento de salário. Então ele faz o trabalho muito mais rapidamente, muito mais eficientemente e com muito mais precisão do que um trader humano. Não que traders humanos, operadores humanos de mesa, sejam hoje totalmente inúteis, obsoletos, mas uma boa parte deles já foi sim substituído pelas máquinas ou pelos robôs, né, pelos algoritmos de trading. Quanto aos riscos e potenciais desvantagens, como tudo aquilo que envolve programa de computador, software, tecnologia, nós temos alguns riscos, temos algumas coisas aí potencialmente complicadas que podem acontecer por falha em todo o circuito que está envolvido. Tá? Então nós temos
componentes aí, nós temos um grande circuito que vai desde o operador, desde o investidor ou do trader, até a instituição financeira, até a bolsa de valores, e um monte de coisas pode acontecer no caminho. Então, o computador pode falhar, o sistema pode travar, a conexão com a internet pode falhar e não transmite direito, pode ter uma falha do lado da corretora, da instituição financeira, pode ter uma falha do lado da própria bolsa. Às vezes as coisas não são executadas do jeito que deveriam acontecer, né? Problemas de conexão, problemas de comunicação diversos. Então, às vezes a gente está ali pendurado aí numa estrutura de comunicação, numa internet, e ela resolve não funcionar, tá? Problemas com atrasos que podem acontecer. Isso é particularmente sério quando se faz aquelas operações em maior frequência, em que velocidade se torna uma coisa importante. Então, às vezes a gente pode ter atraso entre o envio de uma ordem e a recepção dessa ordem na instituição financeira e, posteriormente, na Bolsa de Valores. Isso pode levar à não execução nos preços desejados, o famoso slippage, né, que é um outro jargão aí do mercado financeiro. E talvez um dos problemas mais comuns aí é falha na programação do algoritmo. Alguns desses algoritmos são bastante complexos nas suas regras, tem muitas regras, tem códigos muito grandes, muito complexos, e que às vezes tem algum erro ali dentro do código que é difícil de achar. Um humano, um programador, pode revisar aquele código 1000 vezes, pode passar para outras pessoas e sempre tem alguma coisinha que acaba passando, algum bug, e esse bug pode se revelar ali num momento altamente inconveniente e que leva todo o sistema a cometer uma falha enorme. Então, é algo ao que tem que se ficar bastante atento, são os riscos de operar de forma automatizada. E para fechar esse vídeo, eu queria falar um pouco do assunto com o qual eu abri o vídeo, que é a questão emocional. É uma das grandes vantagens de robôs. Isso vale tanto para grandes investidores institucionais como para investidores e traders individuais, é que ao automatizar as operações, a gente elimina ou pelo menos diminui o impacto do fator emocional. Então, nós seres humanos, muitas vezes a gente está ali operando manualmente, né, olhando ali para gráficos, olhando para informações, e às vezes a gente fica com medo, fica hesitante, fica cansado e fica esgotado, acaba tomando decisões erradas, decisões impulsivas. Então, uma ferramenta dessa de automatização ajuda a deixar esse risco humano de lado, tá? Mas, de novo, assim, é muito importante ressaltar que tirar o fator emocional é um bom negócio de forma geral. Mas não adianta tirar o fator emocional e colocar um robô que vai executar tudo disciplinadamente se a estratégia por trás dessa execução não for uma boa estratégia. Eu costumo dizer o seguinte, que a disciplina num trader ou num investidor é um fator muito importante, indiscutivelmente. Mas não é o fator mais importante. O fator mais importante é ter uma estratégia consistente. Até porque eu tenho para mim que a indisciplina do trader e do investidor, ela é muito mais baseada na insegurança do trader ou investidor na sua própria estratégia do que na indisciplina em si. Quer dizer, a gente mexe no sistema, a gente mexe na estratégia, avacalha tudo, não executa o que tem que executar, porque a gente acaba ficando inseguro quando dá resultados diferentes daquilo que a gente esperava. Tá? Então, esse fator da disciplina ele é importante, atrapalha muito, tá? Muitos investidores e traders acabam tomando decisões erradas por indisciplina, acabam furando suas próprias regras. Um robô não vai cometer esse tipo de erro. Porém, se a estratégia for ruim e colocar um robô para executar aquela estratégia, com toda a disciplina que o robô tem, o que vai acontecer? A pessoa vai quebrar disciplinadamente. Então, numa estratégia ruim, o robô pode quebrar ela até mais rápido, porque ele vai executando, executando, executando sem qualquer tipo de senso crítico. Ele vai fazer aquilo que ele é programado para fazer. Então, a questão emocional, ela não é só uma questão da disciplina propriamente dita, é uma questão da insegurança com a estratégia. Se a estratégia for boa, ela será boa executada por um robô.
Se a estratégia for ruim, ela vai ser uma coisa trágica, vai ser uma catástrofe executada disciplinadamente por um robô. Então, o robô em si é apenas um executor de ordem. Sempre lembrando, o algo trading, né, o trading algorítmico, o robô é voltado para a questão da execução, não necessariamente a questão da estratégia. Boa execução com estratégia ruim é sinônimo de quebra bem executada. É isso aí, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Conte aí nos comentários suas experiências com robôs, com automatização, se já teve alguma, se pretende ter, o que você acha do assunto. Comente, fale aí também sobre outros temas que você gostaria de ver aqui no canal Investidor 7, que a gente se vê no próximo vídeo.